milagres. Deus faz milagres. Os milagres faziam parte do ministério de Jesus. Nós temos mais ou menos, juntando com Mateus, Marcos, Lucas e João, em torno de 40 milagres que aconteceram no ministério de Jesus. No ministério de Jesus, o cego enxergava, o surdo ouvia, o coxo levantava-se e o morto ressuscitava, o leproso era curado e o pão era multiplicado. Então, quer dizer, as coisas aconteciam enquanto Jesus estava aqui na terra pregando a sua palavra. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, que a gente pode chamar também como Atos do Espírito Santo, Deus vai usar os apóstolos poderosamente para fazer milagres. E o primeiro milagre que a gente vê aqui em Atos é justamente esse milagre de um coxo, um homem que nasceu aleijado. Durante 40 anos, ali, quase 40 anos, estava numa porta chamada Formosa, e Deus fez uma coisa maravilhosa, curando, levantando aquele homem. Hoje nós vemos que muita gente não acredita nos milagres, mas nós acreditamos. Nós sabemos que o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus, ele não mudou. É o Deus que esteve lá no Antigo Testamento, na vida dos profetas, fazendo milagre. É o nosso Deus que esteve também com os apóstolos, fazendo milagre. Ele não mudou. Ele é o Deus que ainda cura, Ele é o Deus que ainda ressuscita, Ele é o Deus que ainda faz o cego ver, e Ele ainda faz o paralítico levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que acreditar no milagre, nós temos que acreditar no impossível, que o nosso Deus, Ele faz o impossível na minha vida e na sua vida. Aleluia. E nos diz o texto: Pedro e João subiram juntos ao templo. A oração, a hora da oração, a nona. Essa é a versão revista e corrigida. Agora uma outra versão diz assim: Pedro e João estavam indo ao templo para a oração das 3 horas da tarde, porque o dia de um judeu começa às 6 horas da manhã e termina às 18 horas. E nesse dia havia 3 turnos de oração. O povo judeu orava às 9 horas da manhã, orava ao meio-dia e orava às 15 horas. Então, se você fosse na casa de um judeu, 9 horas ele estava orando, ao meio-dia ele estava orando, e às 3 horas da tarde eles também estavam orando, Eles iam ao templo para buscar ao Senhor. O lugar de adorar, o lugar de orar ao Senhor era justamente o templo, local de adoração. E lá no templo, a oração era a prioridade na vida dos apóstolos. Eles oraram no começo, ali em Atos capítulo 1, eles oraram para receber o batismo com o Espírito Santo. Eles oraram diante das ameaças das autoridades religiosas, querendo obrigá-los a não pregar o Evangelho, mas eles continuaram pregando o Evangelho, e Deus sacudiu
a casa onde eles estavam. Quando os diáconos foram estabelecidos para servir na casa do Senhor, os apóstolos disseram: quanto a nós, devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Então a oração era o ministério. Os apóstolos, eles se desdobravam em oração, em buscar o Senhor. E a oração é a vida da igreja. Eu digo para os irmãos nessa noite que a oração é o oxigênio da igreja. A igreja não pode viver sem oração. A igreja não pode viver sem esse tempo necessário de oração. Eu estava vendo, por exemplo, perguntaram certa vez ao Charles Spurgeon qual era o segredo do sucesso de seu ministério. E ele fala assim: eu trabalho de joelhos, meu lugar santo de oração vale mais do que toda a minha biblioteca. Então ele está dizendo: o sucesso do meu ministério é trabalhar de joelhos. É mais importante, a oração é mais importante do que toda a minha biblioteca, do que todos os meus livros. Então Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores, ele colocava a oração em proeminência na vida dele. John Knox, que viveu no século XVI, na época de uma rainha terrível, Maria Sanguinária, católica, que estava perseguindo os crentes. John Knox, ele agonizava em oração, e o seu clamor era constante, dizendo assim: dá-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Então havia um desejo, havia um anseio no coração desses homens, Charles Spurgeon, John Knox, de buscar o Senhor, de falar com Deus. Aleluia! Eu fico pensando, o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com a igreja? Que não existe mais o anseio de falar com Deus, de buscar a presença de Deus, de se derramar na presença dEle. Não tem lugar melhor na face da terra do que estar de joelho na presença do Senhor. Aleluia! Deus nada faz, dizia John Wesley, Deus nada faz a não ser em resposta à oração. Deus, Ele somente vai fazer se você orar, se você buscar, se você clamar, se você levantar a sua voz em oração e dizer: Deus, me ajuda, Deus, me socorre, Deus, eu preciso de Ti, Deus, aleluia. Nós precisamos de orar, nós precisamos de estar na presença do Senhor. E mais, a fé é onipotente. A fé é onipotente só quando está de joelho. Aleluia. A fé é onipotente só quando está de joelho. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar o Senhor em oração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ao longo da história dos irmãos, os que venceram e triunfaram nas pelejas e viram as manifestações grandiosas de Deus, foram aqueles que oraram. Quando você ora, Deus se manifesta. Quando você ora, Deus faz. Quando você ora, Deus realiza coisas insondáveis,
em sua vida, na minha vida, na vida da sua igreja. Eu me lembrei de Moisés, quando Moisés estava ali, diante dos amalequitas, enquanto ele estava com as suas mãos levantadas, aleluia, o povo de Israel vencia. Mas quando ele estava com a sua mão abaixada, o povo amalequita vencia. Olha só como que é importante. Enquanto você ora, enquanto você está com as suas mãos levantadas, com os joelhos no chão, Deus está lhe dando vitória. Deus está lhe prosperando. Aleluia. Deus vai abrir o mar vermelho. Se você está orando, Deus vai abrir o mar vermelho. Se você está orando, a muralha de Jericó vai cair em nome de Jesus. Quando eu oro, o milagre acontece. Foi o que nós cantamos domingo. Quando eu oro, eu sou transformado. Quando eu oro, eu sou mudado. Quando eu oro, eu sou transformado pelo poder de Deus. É por isso que nós precisamos orar. Obrigado. Por isso nós precisamos buscar o Senhor, assim como aconteceu com os reis Josafá e Ezequias. Eles oraram, eles buscaram o Senhor, e o inimigo ele foi derrotado. Aleluia. Assim também aconteceu com Neemias na reconstrução de Jerusalém. Uma igreja que ora é uma igreja que cresce, e só se fortalece quando seus líderes são de oração. Uma igreja que ora é uma igreja que cresce. Uma igreja que ora é uma igreja viva. Uma igreja que ora é batizada com o Espírito Santo. Uma igreja que ora, Deus faz coisas maravilhosas acontecer em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a face do Senhor. Aleluia. Eu me lembro que antigamente, quando você chegava na Assembleia de Deus, mais ou menos 6:30 da tarde, 6:30, o culto sempre começava às 7. Você viu os irmãos orando, os irmãos falando com Deus, os irmãos de joelho. Ontem nós estávamos aqui à noite, passamos 40 minutos de joelho, buscando a face do Senhor, glorificando, magnificando. Eu vi pessoas chorando ontem aqui, na presença do Senhor. Não tem coisa melhor, meu irmão. Não tem coisa melhor na minha vida, não tem coisa melhor na sua vida, quando você gasta o seu tempo em oração. Pedro e João, antes de serem apóstolos, eles eram pescadores. Eles eram sócios no negócio da pesca. Eles faziam parte dos discípulos mais íntimos de Jesus. Eles prepararam a última Páscoa dos judeus para Jesus. Eles estiveram também no domingo de manhã no túmulo de Jesus e constataram que o sepulcro estava vazio. Os dois estavam indo para a oração das 3 horas da tarde, e o texto diz assim para nós: havia no templo um portão chamado Formoso. Tem versão que coloca Formosa, mas essa versão aqui da versão fácil, a linguagem fácil, um portão chamado Formoso. Todos os dias o homem que era paralítico, desde que nascera, era carregado até lá, todos os dias. Dá para os irmãos imaginarem? Ele era carregado até esse portão todos os dias para pedir esmola às pessoas que passavam na área do templo. Então todos os dias aquele homem estava lá. Todos os dias havia um paralítico na porta chamada Formosa. Todos os dias
se você passasse lá naquela porta, você ia ver aquele paralítico. Amanhã você ia ver o paralítico. Depois de amanhã, todos os dias, aquele homem estava pedindo esmola naquela porta. E ele não pediu uma esmola, ou pediu-lhes dinheiro. Os discípulos poderiam ter ignorado o paralítico. Aliás, quantas pessoas em Jerusalém pediam esmolas? Outros sim. Os discípulos, eles estavam envolvidos numa atividade religiosa. Eles estavam indo ao templo para orar, para buscar a presença do Senhor. Aleluia! E diz o texto, diz assim, ó, Pedro e João voltaram para ele e disse: ore para nós. Disse Pedro. Eles não ignoraram, eles pararam e disseram assim: ore para nós. Os discípulos são testemunha de Jesus. Os discípulos não podiam ignorar um homem que precisava da ajuda deles. Então Pedro vai dizer: olhe para nós. Interessante, meus irmãos, que todo mundo que passava por ali olhava, nem olhava. Todo mundo que passava por ali estava entrando ali para o templo, Porta Formosa, jogava uma moeda qualquer e ia embora. Ninguém sabia o nome, a Bíblia não fala o nome desse homem, qual é o nome dele. Todo dia ele estava ali naquela porta, todo dia ele dizia para as pessoas: dá-me uma esmola, dá-me uma esmola. Todos os dias era a mesma coisa, era a mesma vida. Talvez ele pensou assim: é assim que vai ser a minha vida até o meu último dia. Se alguém dissesse para ele, ou perguntasse para ele: o que você espera da sua vida? Ele diria: nada. Eu sou manco, eu sou coxo, eu não tenho ninguém por mim. As pessoas simplesmente me trazem aqui todos os dias na Porta Formosa, mas eu não tenho perspectiva de vida. Eu acho que a minha vida vai ser assim. Eu acho que a minha vida vai acabar assim. A esmola que eu ganho, o dinheiro que eu ganho, dá para eu sobreviver, comer um alimento depois que eu chego em casa, e quando o alimento acaba, eu tenho que vir novamente na Porta Formosa. Era assim que ele vivia, era assim que ele pensava acerca de si mesmo, da sua vida. Mas nesse dia aconteceu um fato. Ninguém olhava para ele, ninguém prestava atenção nele. Mas Pedro diz assim: olhe para nós. Eles colocaram à disposição para ajudá-lo. Eles se colocaram à disposição para ser referência, para ser modelo. O poder que Deus nos dá não é para um benefício pessoal, mas o poder que Deus te dá, o poder que Deus me concede, é para abençoar as pessoas. O poder que Deus te concede é para exercer misericórdia, exercer compaixão sobre as pessoas. Eles disseram: olhe para nós. Aleluia. Mas nós não falamos aos outros. Quantas vezes eu já ouvi alguém falando: não olhe para nós, olhe para Jesus. Um dia eu ouvi alguém cantando aqui, e ele cantava assim, dizia assim: não olhe para mim, olhe para Jesus. Não olhe para os crentes, olhe para Jesus. Olha
A Bíblia diz que nós somos testemunhas de Jesus. A Bíblia diz que nós somos representantes de Jesus. Jesus havia alertado sobre as condutas dos fariseus, que eles falavam e não viviam aquilo que eles falavam. Mas o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim para nós, para a igreja: vocês mesmos são a nossa carta, escrito no coração, conhecida e lida por todos. A igreja é a carta de Cristo. Ela é lida, ela é conhecida por todos. Aleluia! Você é testemunha de Jesus. Pedro poderia dizer: olhe para Jesus. Mas cadê Jesus? Mas ele diz assim: olhe para nós, olhe para mim. Paulo também vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pedro e João disseram ao paralítico: olhe para nós. Nós podemos dizer ao mundo, você pode dizer ao mundo: olhe para mim. Os pais podem dizer aos filhos, com toda a coragem: olhe para mim. Os patrões podem dizer aos empregados: olhem para nós, olhem para mim. Então é isso daqui que nós temos que entender, compreender. Pedro, ele olha para aquele homem e diz: olhe para nós. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Nós estamos aqui em nome de Cristo, no poder de Cristo, na graça de Cristo, no amor de Cristo. Aonde que você vai, as pessoas têm que olhar para ti como discípulo de Cristo. O Errol Stage, da África do Sul, certa vez ele foi interrompido em sua pregação por um jovem que orou a Deus e disse: olha a oração desse jovem: ó Deus, nós ouvimos como era a igreja primitiva. Será que não pode descer para estar entre nós, como fizeste há 2000 anos? Será que a igreja hoje não pode ser a mesma que foi em Jerusalém? Será que a igreja não pode ser a mesma que foi em Jerusalém? Será que a igreja de hoje não pode ser a mesma igreja contagiante lá de Jerusalém? Será que a igreja não pode ser a mesma igreja poderosa que foi lá de Jerusalém? Então esse jovem, ele fez justamente essa pergunta para esse pregador. Uma semana depois dessa pergunta, Deus fendeu os céus e desceu, e houve ali um poderoso reavivamento. Olha só, Deus fez um reavivamento na África do Sul, em cima de uma pergunta de um jovem: por que a igreja de hoje não é como a igreja primitiva? E o profeta Isaías, ele almejava, ele diz assim: ó, se fendesse os céus e descesse, e os montes tremessem a tua presença, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Que maravilha, que anseio! Olha, se o céu fendesse, olha, se o céu descesse. O anseio de um cristão é que o céu desça. Não é aquilo que nós oramos,
constantemente, Senhor, que o céu desça nessa noite. Senhor, que milagre venha acontecer em nosso meio, Pai. Nós queremos, meus irmãos, nós não estamos pedindo muito, não, meus irmãos. A partir do momento que eu estou dizendo ao Senhor, Senhor, se o céu prendesse, se o céu descesse sobre a sua igreja, nós não estamos pedindo muito, nós estamos simplesmente querendo, desejando que Deus visite a sua igreja, que Deus visite com poder a sua igreja, que Deus visite com graça a sua igreja, que Deus visite com misericórdia a sua igreja. Nós precisamos de uma visitação. Essa igreja aqui precisa de uma visitação da parte do Senhor. E eles vão dizer assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e ande. É isso que eles tinham. Eles não tinham carro importado, eles não tinham mansões, eles não tinham nada disso. Eles tinham o que? Poder de Deus. Eles tinham o que? A presença de Deus. Eles tinham o que? A graça de Deus. Eles tinham o que? A unção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tomás de Aquino, ele viu o Papa Inocêncio IV contando uma grande quantidade de moedas de ouro e de prata. O Papa estava contando dinheiro, muito ouro, muita prata. O Papa disse: irmão, como você pode perceber, não posso dizer como Pedro disse ao paralítico: não tenho ouro, não tenho prata. Então Aquino lhe respondeu: isso é verdade, mas também o Senhor não pode dizer ao paralítico: levanta e anda. A igreja tinha ouro, a igreja tinha prata, a igreja tinha riqueza, a igreja tinha status, a igreja tinha poder, mas a igreja não tinha o poder de Deus para dizer ao paralítico: levanta e anda. Aleluia! Será que nós temos poder de Deus? Será que você tem o poder de Deus? De dizer ao paralítico: levanta-te e anda. Será que você tem o poder de Deus de olhar para uma pessoa que está endemoniada e dizer: em nome de Jesus, saia demônio? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em nome, designa a autoridade que está por trás do falar e do agir de pessoas frágeis como eu. No meu nome nada vai acontecer. No nome de qualquer um aqui de vocês, nada vai acontecer. Deus não vai expulsar demônio através do teu nome. Deus não vai libertar uma pessoa através do meu nome. Eu não tenho poder para libertar ninguém. Mas Ele está dizendo: em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda.
poder, portanto, era de Cristo, mas a mão era de Pedro. O poder vinha de Cristo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo estava em Efésios e que Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo. Então presta atenção, a mão que Deus vai usar é a sua, a mão que Deus vai usar é a minha, mas o poder vem dele. Deus diz assim para você: bota a mão nele, bota a mão nela, bota a mão na cabeça dela, que a enfermidade vai sair. Bota a mão nela, que essa doença vai ter que sair. Bota a mão nela, que essa seta vai ter que cair por terra, em nome de Jesus. Bota a mão e clama pelo meu nome, clama pelo nome de Jesus, o Nazareno, que a pessoa vai ser libertada no poder, na autoridade que há no nome de Jesus. Aleluia, no nome de Jesus. O milagre da cura deste coxo e dos milagres de Paulo vinha do poder do nome de Jesus. O reino de Deus foi inaugurado por Jesus, fazendo milagres e prodígios, e esse mesmo poder está sobre a sua igreja. Glória a Deus. O mesmo poder está sobre a igreja de Jesus. Jesus vai dizer assim, Jesus prometeu poder para a sua igreja. Ele diz assim: permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. E eles permaneceram na cidade. Os discípulos ficaram em Jerusalém. Eles queriam o poder do alto. Eles queriam dínamo do Senhor. Eles precisavam desse poder. A igreja precisa do poder do alto. A igreja necessita desse poder. Se você quer vencer, nós precisamos do poder do alto. Esse poder viria por meio do intermédio do derramamento do Espírito Santo. Ele vai dizer: e recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês serão as minhas testemunhas. Darei a vocês poder, darei a vocês graça, darei a vocês revestimento, e vocês serão minhas testemunhas. Aleluia. Portanto, o reino de Deus não consiste em palavras, mas o reino de Deus consiste em poder, poder do alto. Deus tem poder para derramar sobre essa igreja. Aleluia. Deus tem milagres para fazer através da sua vida, da minha vida. Deus, Ele vai fazer. Aleluia. Como a gente sente falta, como a gente sente falta dos milagres. Como que eu sinto falta, meus irmãos. Esses dias a irmã Maria Piedade, ela estava falando que ela estava orando, e ela falou que Deus falou para ela que eu tinha que orar por ela. O coração dela estava grande. E a gente estava no culto de oração aqui na segunda-feira, e ela veio aqui, me procurou e disse: pastor, Deus me falou que você tem que orar por mim. Quando você orar pela minha vida, Deus vai me curar.
Deus falou, então vamos orar. E nós oramos. Na segunda-feira aqui. Aí passou-se um tempo, ela veio falar para mim, pastor, eu fui no médico e fiz novamente os exames. E o coração está normal. É poder, irmão, é poder. É poder. Quando você ora, quando você busca, Deus ele visita o seu povo. Como que Deus vai mandar poder nessa igreja? Como que Deus vai fazer milagre nessa igreja? Se a igreja não está pedindo, se a igreja não está clamando, se a igreja não está buscando, se a igreja não está ansiando, a igreja não está buscando o poder de Deus. Antigamente, meus irmãos, o crente chegava na igreja abastecido. O crente chegava na igreja jogando poder nos outros. Não é? A gente sentava perto de crente e aquele crente daqui a pouco começava a falar em língua, daqui a pouco aquilo pegava em mim, pegava no outro, todo mundo, e o público estava quieto. Daqui a pouco o poder vinha em cima do público também. Era desse jeito que acontecia. O poder tem que vir. Se não vem daqui de cima, que vem de baixo. Bota poder no púlpito, meus irmãos. Porque às vezes a gente fala, tem que vir do púlpito, mas também tem que vir de baixo. Queima ele, Jesus. Manda fogo nele, Jesus. Ai do coração dele, Senhor. Que ele venha sentir o que eu vou sentir aqui embaixo, Jesus. Porque se eu chego num culto e não dou glória a Deus, aleluia, tem algo errado comigo. Ou você vai para a igreja batista, lá você não precisa dar glória a Deus, aleluia, não. Mas você está na assembleia, e na assembleia tem que dar glória a Deus e aleluia. Tem que o coração tem que arder. No culto o coração tem que arder. As línguas têm que acontecer enquanto nós estamos na presença do Senhor. O milagre tem que acontecer no meio pentecostal. Eu ouvi um pastor da Assembleia de Deus, o irmão falou que ele foi lá na casa dele e falou assim: eu queria que a minha igreja fosse igual a dela. Parede preta, falei, o sangue de Jesus queima. Parede preta é coisa de discoteca, é casa de show. Aqui não é discoteca. Aqui todo mundo olha para a cara do outro, aqui todo mundo sabe quem está, quem não está. Aleluia! Aqui é transparente, aqui tem presença, aqui tem unção. Tem muita gente que está querendo descaracterizar, está querendo modernizar, que está querendo criar uma igreja acessível ao jovem. Não, o jovem tem que vir aqui numa igreja semelhante, como que é lá no mundo. Não, meus irmãos, eu vim de discoteca, eu vim de boate, eu vim de parede preta, eu vim de jogo de luzes, eu vim disso tudo, e foi numa igreja de luz que Jesus me salvou, e não precisou de muita coisa não, precisou somente da mensagem da cruz, precisou somente de uma igreja avivada, que cantava, que louvava, que magnificava o nome do Senhor. Mas agora nós temos que mudar a nossa igreja para tentar receber as pessoas lá de fora. Temos que descaracterizar o nosso culto, né? Os jovens gostam disso, meu irmão. Nós precisamos da palavra.
Nós precisamos do poder. Tem parede preta, tem jogo de luzes, tem isso, tem fumaça saindo, não sei de onde. Mas cadê o poder? Cadê a graça? Cadê a unção? Cadê o quebrantamento? E diz assim, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E ele deu um salto e pôs-se em pé. E começou a andar. A cura foi em nome de Jesus. Pedro vai dizer naquele sermão: tomai conhecimento vós todos, e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que este está curado perante vós. Ele foi curado no poder de Deus. É pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que esse homem se levantou depois de quase 40 anos. Ele se levantou pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. A cura foi realizada mediante a fé, pela fé em nome de Jesus, o nome que curou este homem. Aqui, a mulher do fluxo de sangue, em meio àquela multidão, tinha sua fé. Ela diz assim: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curado. Aleluia. É fé. Se eu tão somente, presta atenção, tocar no seu manto, eu ficarei curada. Você tem que acreditar que Jesus ele pode te curar. Fé é confiança. Fé é acreditar que Jesus pode curar. Jesus cura. Jesus é poderoso. Jesus é portentoso. Jesus é maravilhoso. E nós temos que ter fé que Ele pode nos curar. Aleluia. E a cura, terceiro, para terminar, a cura foi instrumentalizada por meio do apóstolo Pedro. Deus quer usar você, porque Ele fala assim: em nome de Jesus o Nazareno, ergue-te e anda. Pedro foi instrumento usado por Deus, em nome de Jesus. Levantar o paralítico, Pedro o tomou pela mão, levantou-o, aprumou-o, depois foi conduzido ao templo, à casa de Deus. Você está percebendo o que Pedro fez? Pedro levantou aquele homem pela mão. Ele estava no chão, ele estava jogado, com as pernas esticadas. E o que Pedro fez? Levantou-o pela mão, levantou-o e aprumou. Depois que ele se levantou, ele foi conduzido ao templo. Aleluia. Foi andando. Ele foi andando. Está entendendo o mistério? Ele estava deitado, 40 anos deitado. Pedro pegou ele pela mão aqui, ó, levantou, aprumou, se colocou de pé, e ele começou a andar. E a Bíblia diz que ele andou, saltou e louvou a Deus. Ele andou, saltou. Imagina um homem de 40 anos. Eu vejo essas pessoas aí que estão tentando se levantar aos pouquinhos, fazendo fisioterapia, né? Enfim, a dificuldade que é de levantar. Agora está dizendo que ele não somente se levantou, mas ele também saltou.
no nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe essa igreja. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar.